Ô, Juliette, falando na avó, como que era a sua infância? O que você gostava Moleca de fazer? de rua, Nossa. lá no Pedregal, na favela, as feridas, os dedos cheios de ferida, brincando descalço na rua, bola, brigando, só chegava em casa, eu tenho testa aberta, boca aberta, era pedrada. Desmantelho, soltando pipa, pegando tanajura. Já comeu tanajura? Não. Que é a formiga bundudinha, né? É, não, com farinha, menino. Bom demais. É Chega e delícia? explode na boca. Ah, sim. Eu gosto, mas ela explode e sai um. Pera, mas ela não puizinho. morde. Ela morde, assim. Ela, meu amor, sabe como eu fazia? Eu pegava 2 sacos de lixo, eu ia pra dentro do formigueiro. Eu era a caçadora oficial do grupo dos pirrai. Eu tinha uma técnica, eu pegava uma havaiana, porque a havaiana é plástico, se ela morder, não machuca. Ela cuidava também das formigas. Pegava saco plástico, amarrava, dava 2 nó, entrava no formigueiro, espantava as formigas, meus irmãos pegavam, botava dentro da garrafa PET, levava pra casa, minha mãe assava na manteiga e a gente comia com farinha. É sério. Não, eu tô Mas como chocado. fazer pra atrair ela? Você já entrava ali Elas saem do formigueiro, quando eu mexo elas, primeiro que elas tinham as asinhas, elas voam um pouquinho, mas elas voam baixo. Elas não voam muito alto. E aí a gente pegava uma camisa e voando, derrubava, e quando era no formigueiro atraía pra ela sair e a gente pegar. Bom demais. Bunda de formiga, eu nunca pensei. Bunda de formiga. O que você queria ser quando você era criança? O que era seu sonho? Eu acho que, de tantos meus irmãos fortalecerem essa ideia de juíza, de delegada, porque eu era muito autoritária, né? Ainda sou, mas quando era criança, eu era muito generala. Eu ficava tipo, você, não faça isso, porque minha mãe, ela é um bebê. Então, o que aconteceu foi, eu tomei o papel de pai, digamos assim, porque minha mãe era inocente, bobinha, meus irmãos pintavam e bordavam, minha irmã também. Meu pai ficava muito trabalhando, então ele não influenciava muito na educação, e aí eu precisei ser a pessoa rígida. E aí eu me tornei uma criança generala. E aí meus irmãos ficavam, tá bom, delegada? Tá bom, juíza? Então, de tanto eu ouvir aquilo, eu falei, tá bom, então, eu vou ser isso. Comecei a admirar essa profissão. Meu sonho era ser ou defensora pública ou delegada. Era um dos dois. Juiz era só que eles me chamavam. Mas eu sonhava com isso. Eu sonhava comigo no tribunal, defendendo. Quando acontecia alguma injustiça, eu dizia, você, por que você falou isso com ele? Eu fazia o tribunal na minha casa, para fazer meus irmãos as pazes. Era. Então, eu já fazia o pleno, já era lá. Você era popular na escola? Era. Primeiro eu tive 2 fases. A primeira era o cão. Eu batia nas crianças. Eu era muito ruim. Cara, nem Depois vou eu fiquei imaginar. muito boazinha e popular. E eu defendia os oprimidos. Então, assim, se tivesse um nerd e alguém mexesse, eu era a valentona que ia lá quebrar tudo. Chocado. Era. Primeiro eu tive uma fase meio rebelde. Depois eu melhorei e fiquei boazinha. Mas o que você essa fase rebelde? Tipo, você era emo, você era roqueira? Não, Teve porque alguma... o que aconteceu? Minha criação com os meus irmãos era muito bruta. Então, eu brincava de briga e não sei o quê. Quando eu vou pra escola, eu vou toda fofinha, menininha. E aí, eu interajo com outras crianças com Outra um outro personalidade. universo. E aí, eu era bruta para o ambiente. Aí, depois, eu fui entendendo que destoava das meninas da minha turma. Aí, eu entendi. Opa, vou ter que segurar minha onda que eu tô agindo como uma vândala aqui. Aí, eu parei mais. Quando eu entendi que era ruim aquilo. Por isso que eu digo que a masculinidade era algo que eu entendi que não era tão boa. Né? Mas tá. era na minha casa, digamos assim. A gente era muito... Brincava de briguinha, de escurinho. Um cobria a cabeça do outro com lençol e tá. E ó, sarga. Minha irmã mais nova, meus irmãos me seguravam. Ela quebrou um dente meu, pô. Quê? Como? Era baderna lá em casa. Me seguraram, eu tava com o dente um pouco mole de leite. Aí, meus irmãos me seguraram pra treinar ela. Aí, ela era menor que eu. Peraí, você foi o saco. Tinha um treinamento. Aí, Ou tipo Jack Chan. Vai. aí me seguraram, que eu era maior, me prenderam, ela deu um murro na boca. Aí caiu o dente, foi horrível. A bichinha ficou traumatizada, achando que ela tinha derrubado, mas tava mole já. E sua mãe vendo tudo isso? Mãe, Deus, pode. Mãe não ligava, não. Mãe era o tipo de pessoa, se eu fosse botar o dedo na tomada, ela dizia, não bote não. Eu botava ela, tá vendo? Ela nunca... Tranquila. Mãe é uma criança, minha gente. Mas, Eu era mãe dela, eu pequeno, eu era mãe dela. mas você sente que você amadureceu muito rápido porque você tinha já, tipo, muitas coisas pra lidar? Porque, igual você disse, você era meio que Já desde cuidava pequena. dos outros irmãos, você delegava as coisas. E você acha que isso, tipo... Eu trato isso muito em terapia. Eu trato muito isso, porque foi isso. Eu tive infância brincando e tal, mas assim, eu era muito responsável. Eu tomei uma função. Na constelação familiar, eles falam isso. Você tem um papel na sua vida. Você é o primeiro, segundo ou terceiro número filhos. E você é filho em relação a alguém, você é pai em relação a outra alguém, e mãe, enfim.
eu troquei esse lugar. Eu fui para um lugar de pai dos meus irmãos e da minha irmã. E aí eu atribuí muito peso. E aí a minha psicóloga trata isso. Ela fala assim, Juliette, você precisou criar um gesso de responsabilidade, ética, moral e rigidez para você sobreviver, porque sua infância foi complicada. Obrigado. Mas agora você não precisa mais desse gesso. Porque o gesso, depois que ele trata, ele reconstrói o osso se fixa. Se ele continuar ali, ele vai apodrecer. Então você não precisa mais dele, porque eu ainda sou muito rígida. E aí eu entendo que sim, mas era o que tinha, era o processo. E em razão disso também, eu sou a pessoa que eu sou hoje. Mais madura, enfrentei tudo que eu precisei enfrentar, porque eu já passei desde criança. Então, assim, foi necessário. Não, eu gosto também, eu tenho um pouco parecido. Porque, tipo, eu tinha que fazer as coisas. Mas isso acabou me afetando na vida adulta, porque eu fico, tipo, muito controlador. Porque eu tenho medo de sofrer. Então, Sim, se as coisas não porque ninguém tava lá pra passar a mão na cabeça. Pois Não tinha papai e mamãe pra dizer, meu filho errou. Não, errou. Eu que ia lidar com as consequências sozinha.